inspiração. Essa é a palavra-chave para exercitar a criatividade. Para você, a gente está falando de apresentação, mas eu vou trazer outros temas. Para você ser um bom pintor, por exemplo, primeiro você precisa pintar bastante, óbvio. Muita gente falou de praticar, por isso que eu falei que outras palavras, né, funcionam. Mas obviamente precisa praticar. A gente não consegue ficar bom em nada sem praticar. Precisa praticar. Mas o pintor, ele pode praticar o quanto for. Se ele não buscar outras inspirações, outros artistas para ele olhar, ele não vai conseguir ser um pintor melhor. Imagina você ser um diretor de cinema. Imagina um diretor de cinema que vê pouco filme. Faz sentido isso? Ser um diretor de cinema que você vê pouco filme? Cara, para você ser um diretor de cinema, você tem que ver muito filme. Eu tenho, por exemplo, um amigo que faz cinema e ele quer ser roteirista. Ele assiste, sei lá, 3 filmes por dia. Ele vai no cinema toda semana. Você precisa ter contato com aquilo para se inspirar. Mas a questão não é só essa também. Se inspirar, falando dele do filme, não é só ir ver o filme. Com certeza esse meu amigo, ele vai no cinema totalmente diferente como eu vou no cinema, de uma forma totalmente diferente que eu vou no cinema. Ele não só vai lá e vê o filme, ele vê o por trás do filme. E numa apresentação, é a mesma coisa. Não é só ver apresentações, é ver o por trás daquelas apresentações. Depois de hoje, vocês vão começar a reparar em outras apresentações do dia a dia de vocês de outra forma. Inclusive, para essa apresentação, de outra forma. É ver o por trás de como aquilo está sendo feito. E aí, eu quero trazer um exemplo prático da inspiração sendo aplicada, tá? Olha só, presta atenção nesses 2 slides. Um desses slides eu criei para um cliente do Minimiza, para uma apresentação real de um cliente do Minimiza, e o outro slide é de uma apresentação de uma conferência da Apple. Para vocês, qual slide é o do Minimiza e qual da Apple? Vou revelar, porque realmente a Karen matou. a Karen já me conhece. Mas tanto faz. Poderia ser o branco da Apple e vice-versa, tanto faz. O que eu quero mostrar aqui para vocês com isso? Dá para ver uma clara semelhança, certo? Dá para ver uma semelhança, né, nítida. Nítida. Tem um número bem grande ali em destaque, tem um texto ali embaixo menor. E a inspiração é justamente isso, galera. É você enxergar o por trás. Eu, na hora de ver a apresentação da Apple, eu não só vejo a apresentação. Eu olho, nossa, legal esse número grande ali com o texto embaixo menor, hein? Vou usar. Simples assim. E aí a inspiração começa com a cópia. Sim, começa com a cópia. Copia os slides aqui da conferência. E copiar mesmo, faz igual. Pô, o Breno aqui, ó, né, fez esse negócio como se tivesse grifado. Pô, vou fazer igual. Ah, o Breno deixou a imagem assim redondinha. Pô, gostei, ficou mais interessante. Vou fazer igual. E vai fazendo igual. À medida que você vai fazendo igual e vai exercitando isso, colocando em prática, você vai ficando mais criativo. E a criatividade, como muitas pessoas pensam, teve até alguém, eu acho que falou aqui, criatividade não é fazer algo novo. Ninguém é genial a esse ponto. Ou existem pouquíssimas pessoas geniais a esse ponto. Mas até mesmo genial, ele praticou muito para chegar na genialidade. O Einstein, antes de criar suas teorias, ele estudou muito cientista antes dele. Ele estudou muita gente antes dele para chegar nos resultados que ele chegou. E aí a criatividade é o quê? É você pegar essa bagagem de inspiração de cópia e misturar. E aí, nessa mistura, você acaba criando algo novo. Então, para o Einstein criar lá o resultado dele, ele foi copiando muita gente antes dele. Como assim copiando? Ele foi fazendo ali, testando, usando as teorias de outros cientistas até chegar no resultado dele, até chegar nessa mistura que chegou no resultado dele. Então, esse slide aqui eu trouxe ele porque ele é bem parecido, justamente para mostrar para vocês a forma mais prática possível de aplicar isso. Nesse caso, primeira coisa que eu fiz, obviamente, né? Primeira coisa, né, para copiar e, cara, usar as mesmas cores, a mesma fonte, né? Você pode, inclusive, se inspirar nas cores, mas, pô, esse caso eu fiz para um cliente, tinha um manual de marca, tinha uma identidade visual dessa empresa, então usei as cores da marca, usei a fonte que a empresa usa para ficar na identidade visual. E eu usei outros pontos também, que aí eu misturei de outros lugares, né? Coloquei um ícone, como o Karen falou, que eu gosto do ícone. Coloquei já uma fonte de uma forma diferente, mais espaçada.
peguei outras referências que eu tenho, outras inspirações. Beleza, gente? Então, eu quero que a partir de hoje vocês comecem a enxergar as apresentações de outra forma, não só ver. Eu, por exemplo, na época que eu trabalhei na Globo.com, que foi o meu primeiro estágio que eu comentei ontem, pô, a Globo.com, cara, é muito boa na parte de design. Eles têm ali uma pegada mais minimalista, eles se inspiram muito no Google, e eu também construí muito esse gosto pelo minimalismo lá na Globo.com também, e eu aproveitava para me inspirar muito, eu participava de muita reunião, eu estava numa área que participava de muita reunião, e eu vi ali a apresentação do Globoplay, do Globo Esporte, e as apresentações eram lindas. E ali eu estava no começo da minha carreira, e eu já enxergava as apresentações e olhava assim, olha, caraca, eles fizeram umas bolinhas desse jeito, com a linha, pô, poderia usar isso aqui para uma linha do tempo. E a inspiração é isso, eu pego um assunto e transformo em outro, mas eu pego a ideia do design, e eu começava a enxergar de outra forma e ia aplicando ali nas apresentações da faculdade, ia aplicando nas apresentações ali no trabalho, e aí ia me tornando cada vez mais criativo. Mas a maior virada de chave aí para a vida de vocês é enxergar tudo como uma inspiração, não só as apresentações. Aí que é o pulo do gato. Por quê? Porque aí isso se torna um hábito. Os lugares que eu menos me inspiro para melhorar as minhas apresentações são em outras apresentações. Pelo incrível que pareça. Eu me inspiro muito em post do Instagram. Só de pegar um post e ele falar, nossa, tem um número aqui maior, aí tem um texto do lado do número, nossa, que interessante, aí embaixo tem um texto em menor destaque. Até porque, Breno, a maioria das apresentações são ruins. Então, se inspirar em outras apresentações é uma bosta, porque a maioria é ruim. E é até por isso que é tão fácil se destacar. Eu sou administradora, o Breno é engenheiro, e a gente conseguiu se destacar em empresas enormes porque a gente fazia boas apresentações. A gente não está falando aqui de apresentações mirabolantes, mas a gente fazia boas apresentações. Só que a concorrência é tão baixa, as pessoas fazem apresentações de uma forma tão ruim que é fácil você se destacar. Então, é uma habilidade fácil de você se diferenciar no mercado de trabalho. Além disso, a parte de comunicação, de oratória e tudo mais, é uma das soft skills mais procuradas por recrutadores. Então, é uma oportunidade muito boa para vocês. Assim como foi para a gente. A gente conseguiu trabalhar em grandes empresas e subindo de cargo, promoção, efetivação e tudo mais, por causa das nossas apresentações. É fácil se destacar em um mercado que ninguém é bom. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem apresentações muito incríveis? Aposto que poucas. E a gente, né, fez isso de coração, porque a gente realmente se interessava por apresentações, gostava disso. E a gente viu o resultado disso acontecendo. A gente deu sorte, digamos assim. A gente não sabia que era tão poderoso a apresentação. Só que a gente foi vendo que, cara, a gente era cada vez mais elogiado, a gente era lembrado por causa das apresentações. Eu ali, como estagiário, era lembrado de cargos muito altos na empresa por causa das apresentações, quando provavelmente eu nem seria visto. E eu falei, opa, tem uma oportunidade aí. E o bom que hoje vocês conseguem já saber disso. Né? A gente tem resultados aí de alunos nossos que conseguem crescer nas empresas por causa das apresentações, independente do cargo, seja um estagiário até um diretor consegue esse lugar de destaque, até porque em qualquer cenário você vai ter que criar apresentação, não só no corporativo, né? Inclusive professor precisa melhorar as apresentações, que temos alunos professores também, médicos, advogados, todo mundo tem que fazer apresentação, com slides ou sem slides. Aqui a gente está focando principalmente nas apresentações com slides. Mas, voltando aqui na questão da inspiração, alguém até falou ali do Netflix, é legal as capas. Cara, enxerga de outra forma. Eu lembro que teve uma vez que eu me inspirei. Sabe quando você pausa um filme? Não só o Netflix, qualquer outro streaming. Sabe quando você pausa? Que vem aquele... vai ficando mais escuro para baixo, até ficar totalmente escuro mais embaixo, onde tá o play e tal. Só que mais em cima tá mais visível. Tipo como tá aqui no Netflix, no computador aqui no Netflix, sabe? Que mais pra direita tá mais claro e mais pra esquerda tá mais escuro. Eu fiz um slide assim, eu falei, ó, pô, interessante, hein? Dá pra fazer um slide assim, eu deixo uma imagem um pouco mais escura e faço esse degradê. Como que eu faço degradê? O PowerPoint faz isso. Os recursos é um segundo passo.
Ah, mas eu uso o Google Slides não tem esse degradê. Cara, mas vai ter outros recursos. Não é o recurso que faz a apresentação, o recurso é um detalhe. O que faz a apresentação, primeiro é o roteiro, é o primeiro passo, que a gente falou ontem. Slide bonitinho não faz boa apresentação. E o segundo passo, para ter um bom slide, um slide efetivo, objetivo e visual, que chama atenção, é a criatividade e são outros conceitos que eu vou falar já já. Mas o primeiro passo, a criatividade, tem que se inspirar. Eu me inspiro muito também, por exemplo, em cartaz na rua, propaganda, sabe, ponto de ônibus, na estrada. Me inspiro muito. Eu vejo, nossa, ó, o texto tá desse jeito, aqui embaixo tá desse jeito, tem uma imagem assim. Nossa, olha essa fonte como é interessante, vou procurar uma fonte parecida. E eu vou me inspirando dessa forma.